Bien, ahora vamos a mostrar una aplicación de la geoestatística en la confección de una planta espacial de valores en la ciudad de Aracaju, una capital del estado de Sergipe, que está en el nordeste de Brasil. Aracaju é uma cidade com 182 quilômetros quadrados, 500 mil habitantes, 4.900 quadras, 115 mil lotes, 175 mil unidades. Então, temos aqui universo de 28 mil terrenos, e utilizamos uma muestra de 1.056 dados. Utilizamos também uma muestra de 2.321 apartamentos para fazer o valor de 30.945 imóveis. Também fizemos um modelo de regressão para casas, com base em uma muestra de 2.495 casas. Também um modelo para tiendas, outro para oficinas, outro galpones e assim por adelante. Então, observe que agora o modelo de planta de valores não mais utiliza o método do custo de reprodução, somando-se valores de terreno mais custos de construção depreciados, porque isto não é a maneira mais adequada para se chegar a valores de mercado. Neste caso, hicimos um modelo de regressão para cada de las tipologias de imóveis da cidade, utilizando o método comparativo de dados de mercado para todas estas tipologias. E nesse caso, vamos apresentar solamente a parte de modelo de terrenos, ok? Aqui estão os dados espacializados de los terrenos, nesta planta, ok? E aqui está o modelo clássico de regressão, onde trabalhamos também com o preço unitário, logaritmo do preço unitário, ou seja, o modelo exponencial, como variável dependiente. Trabalhamos aqui com as variáveis transação e oferta como variáveis, e também trabalhamos com dados de IPBI, dados de avalus realizados pela municipalidade. Esses foram a base, e aqui então temos variáveis do tipo dicotômica, ou seja, quando é uma transação, uma venda, 1, quando não, 0. Uma oferta, quando oferta, 1, se não é oferta, 0. Isso não é transação nem oferta, é porque é dado de avalor realizados pela municipalidade. Então, observe que os dados de transação em relação aos dados de avalor realizados pela municipalidade é superior em torno de 23%. E as ofertas de mercado em relação aos dados de avalus realizados pela municipalidade está em torno de 48%. Aqui temos a questão da pavimentação, que valoriza o terreno em torno de 9%. A topografia em termos de 28%. A área agora está na escala também logarítmica, então quanto maior a área, menor o preço do terreno, como é logaritmo, isso significa que para cada 10% que aumentamos a área do terreno, temos um decréscimo de 2,69% aproximadamente. O frente valoriza o terreno, para cada 10% de acréscimo do frente, temos um acréscimo de 1,54% no preço do terreno. Os terrenos de esquina são mais valorizados que os de meio de quadra em termos de 12%.
Aqui é variável setor, significa os ingressos médios do setor censitário. Né? Aqui também quando aumenta 10% em o ingresso médio do setor censitário, o preço do terreno cresce em torno de 4%. Né? Aqui o zoneamento muito forte, o zoneamento, a parte de aproveitamento do terreno, né? Mais de 100%. Quando aumenta 10% no coeficiente de aproveitamento, temos uma valorização mais que proporcional, de 10,8%. Aqui a variável R significa a importância da calle, onde está ubicado o imóvel. Né? Então, para cada nível, temos uma variação de 35% aproximadamente. E observem que agora entramos também com o polinômio de tendência do segundo grado. Né? E esse polinômio de tendência de segundo grado, ele tem como finalidade eliminar as diferenças, as variações espaciais a grande escala. Ok? Veremos aqui a parte de la significância de los regressores, né? Que estão todas, la máxima está 2,62%. Ok? Bueno, aqui normalmente não se considera significante se o erro de um determinado de uma determinada prova é superior a 10%. Pero em Brasil, como o mercado imobiliário é bastante complexo, se aceita hasta 30% de erro. Né? Isso tem, então, implicâncias sobre os grados de fundamentação do trabalho. Ok? Bueno, depois, com base nesse modelo, se hace, então, o diagnóstico da dependência espacial. Um primeiro diagnóstico se hace visualmente, se ponendo, espacializando-se os resíduos, sendo que os rojos são negativos e azules são os positivos. Observe-se, então, que há uma dependência espacial, porque há clusters, agrupamentos de resíduos positivos e também de resíduos negativos, e isso é um indicador de que as coisas mais próximas são mais parecidas. E partimos então para ser o variograma. Né? Um variograma, utilizamos aqui o ArcGIS e verificamos que existe realmente uma dependência espacial que vai hasta mais ou menos 830 metros. Aqui utilizamos um variograma do tipo esférico, né? Temos aqui o nugget, temos o leg, que foi utilizado de 190 metros, e aqui também temos o seu ou la contribuição. Né? Com base nesse variograma, então aqui está a expressão do semivariograma, e temos então um efeito Pepita 0,04, uma contribuição de 0,24 e um patamar de 0,28 e um alcance de aproximadamente de 830 metros. Né? Isso significa que a partir de 830 metros as dependências espaciais são desprezíveis. Né? Bueno, e aqui temos até a informação de que 87% da variabilidade total de los errores são explicados pela componente de autocorrelação espacial. Né? Então significa que há necessidade de utilizar o modelo modelo espacial. E com base em la estrutura do variograma, utilizamos então o método de Krigare para encontrar a componente microlocalizativa que deve ser agregada aos valores encontrados por el modelo tradicional. Então, esse mapa tem todas as componentes microlocalizativas espacializadas, e então aqui podemos verificar
Agora, duas situações. Na primeira, em que a componente macrolocalizativa não está considerada. Então, temos aqui um gráfico de los preços observados com os preços ajustados, que tem um mal ajustamento com coeficiente de determinação de 0,23, pero quando ponemos os corretores de microlocalizativos, esse ajuste é bastante melhorado, com uma coeficiente de determinação de 87% entre esses duas variáveis, ok? Bueno, então agora verificamos que uma melhora muito grande quando consideramos o fator microlocalizativo, né? E a suma dos quadrados de los errores agora cai de 282 para 89. O poder explicativo do modelo cresce de 56 para 86%, né? Bueno, e com isto, então, hacemos aqui uma planta espacial de valores, onde temos todos os valores de los precios de los terrenos pelo modelo tradicional e agregando-se também o fator microlocalizativo do componente espacial. Aí aqui temos então uma planta espacial de valores, onde em cada ponto podemos utilizar esta informação. Ok? Tá bom? Até mais.